paz, boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 36 do Seminário Teológico de Base da Ministério Escola de Discípulos, aqui está Deuteronômio. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a justificação e a adoção. São dois movimentos, por assim dizer, por parte de Deus em relação à nossa vida e que fazem toda a diferença. Entender justificação e principalmente entender a adoção é algo fundamental para uma vida cristã saudável. Nós sabemos e muitas vezes falamos, meu pai, Deus é meu pai, mas a implicação, né, o porquê de chamarmos Deus de pai, o porquê de nós entendermos que ele é nosso pai, obviamente, né, está muito explícito no próprio ministério de Cristo, né, falando que eu e o pai somos um, mas vai além disso, vai para mais profundo do que isso. Hoje nós vamos falar sobre isso, mas eu vou pedir a Lorena para orar primeiro, para que nós possamos iniciar nossa aula em nome de Jesus. Amém. Estão me ouvindo bem? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma terça-feira estarmos reunidos, Senhor, para conhecer mais do Senhor, para falar da Tua Palavra, Deus, para aprender. Depois de um dia cheio, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor separou e preparou para nós. Agradecemos a vida do pastor, a sabedoria que o Senhor tem dado a ele, Senhor, para nos ensinar, que o Senhor possa nos sustentar nessa noite, abençoar essa aula e plantar, Senhor, a Tua semente nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Lorena. Obrigado, em nome de Jesus. Então, nós estamos caminhando, né, para nós concluirmos o terceiro módulo, né, da apostila aqui do Seminário Teológico de Base, né, o módulo que nós tratamos sobre a vida de Cristo, tem falado isso nas últimas aulas, e na semana passada eu propus um calendário para nós concluirmos, né, essa aula. Na semana passada eu propus esse calendário, né, onde nós teríamos aqui, basicamente, para conclusão do módulo 3, no dia 19 de novembro, semana passada, nós vimos o número 35. Hoje nós estaremos vendo o estudo de número 36, a justificação e a adoção. Na próxima aula, né, na próxima terça-feira, 37, santificação e perseverança. No dia 10 de dezembro, estudo de número 38, a glorificação. E, por último, no dia 17 de dezembro, estudo de número 39, a salvação completa, que é a conclusão desse módulo e a conclusão, né, da obra em si. Amém? Então, nós estamos hoje aqui na aula de número 36, estudo de número 36, chamada A Justificação. Mas a pergunta que fica, né, para cada um de nós, deixa eu compartilhar a tela aqui e trabalhar, a pergunta que fica para cada um de nós é justamente essa, né? O que nós podemos entender, né, sobre desse movimento, por assim dizer, né, que Deus fez em nossa direção a respeito da justificação e da adoção, né, das nossas... Eu coloquei aqui para nós começarmos a conversar sobre isso, né, que nós vamos explorar dois conceitos fundamentais, né, hoje, que é a justificação e a adoção, como nos ensina Romanos 5, de 1, capítulo 5, no versículo de 1 a 2, dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Eu gosto de ler esse texto com bastante calma, porque às vezes tem o hábito, né, de ler o texto bíblico de maneira corrida, e a gente normalmente tem a tendência a concluir que entendemos o texto e simplesmente seguir para os próximos versículos, sem termos efetivamente feito... Nós já falamos aqui na Escola de Discípulos aquilo que nós chamamos da exegese do texto, né? Que é a análise do texto, destrinchamento, vamos dizer assim, né, a dissecação do texto para esse entendimento. Então, Romanos capítulo 5, no versículo de 1 a 2, o apóstolo Paulo diz: olha, tendo sido, pois, justificado pela fé, e isso nós vamos tratar hoje, uma vez que nós fomos justificados pela fé, e nós vamos entender o que é o conceito de justificação, temos agora, e esse conceito é muito profundo, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria deixar essa pergunta e abrir para vocês falarem, né, ficarem à vontade. O que vocês entendem por essa declaração, que nós agora temos paz com Deus, né? É fruto de louvores, nós cantamos alguns louvores, se não me engano, Colossenses 1, do FOP, né? Do Ministério FOP, a gente canta sobre isso, sobre termos paz com Deus, né? Mas o que vocês entendem, né? Qual é o alcance dessa declaração? Que nós agora, justificados pela fé, né?
Então, existe um movimento. Uma vez que isso aconteceu, agora nós temos isso, né? Então, o que aconteceu nós vamos olhar, mas o que nós temos é o que eu queria dizer e conversar um pouco com vocês agora sobre o que significado para vocês, né? Dessa de ter paz com Deus significa para vocês, ou o que vocês entendem por essa declaração. Fique à vontade para abrir o microfone. Nós fomos reconciliados. Reconciliados com Deus, sim. A reconciliação, ela é intrínseca, né, no ministério de Cristo, né, naquilo que Jesus fez. Mas vamos fazer exegese do texto. Fique à vontade para falar. Alguém mais quer falar? Fique à vontade para abrir o microfone. Não tem certo nem errado. A ideia aqui é nós conversarmos um pouco. Normalmente, quando nós fazemos a exegese do texto, né, olhamos o texto bíblico, a gente precisa ter calma naquilo que nós estamos lendo para a gente poder entender o quão profundo é o texto em si. Então, uma vez justificados pela fé, e eu já falei, nós vamos falar de justificação, nós temos agora a paz com Deus. Normalmente, quando eu preparo, por exemplo, uma pregação ou faço um estudo devocional, estou preparando a aula aqui para o seminário teológico, normalmente eu tenho o costume, né, o cuidado de olhar os textos e dissecar o texto em si, né? E esse processo é importante para o entendimento mais aprofundado do texto. Pode falar, Esme, fica à vontade. A paz, pastor, a paz, irmãos. Bom, o que eu entendo disso é porque antes, né, de Jesus, antes da gente aceitar Jesus, a gente éramos inimigos de Deus, né? Porque, como diz também a palavra, somos pecadores, né? E o salário do pecado é a morte. Então, a gente é como se ter paz com Deus é como se a gente andasse em harmonia com Ele, deixando de lado toda essa rebelião, como vivemos em um mundo caído, né? A criatura, ela é caída, né? Então, acredito que quando a gente aceita Jesus, a gente volta a ter paz com Deus, porque antes, como Deus, ele não vive, né? Não convive em nenhuma hipótese com o pecado. A gente, ao aceitar Jesus, a gente aceita Jesus e pede perdão pelos nossos pecados, Deus nos perdoa, acho que a gente começa a viver em paz com Ele. É bem isso. E justamente o que a Lorena falou, que você falou, é bem isso. É o conceito de reconciliação, traz vamos dizer, essa abrangência, né, da obra de Cristo, nos traz a vivermos em paz com Ele. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso. E tá certo, tá? Vocês estão certíssimos. Assim, não tem nenhum grande mistério aqui envolvido. É só uma revisão desses conceitos para a gente poder ter esse coração de olhar o texto bíblico e ter um entendimento. É melhor você ler 2 versículos e entender 2 versículos de forma profunda do que você ler todo o texto, ler o capítulo inteiro e não entendeu absolutamente nada, né? Tem que falar assim, vou ler a Bíblia em 1 ano. Mas ler, é óbvio que é importante ler, né? Mas ler e entender são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, um conceito importante para nós entender. Qual é a diferença entre ter paz com Deus e a paz de Deus, né? Lembra? Gálatas 5 e outros textos bíblicos falam sobre fruto do Espírito, ser longanimidade, amor, todos lá os frutos do Espírito. Beleza, o fruto do Espírito. Qual a diferença entre nós termos paz com Deus e termos a paz de Deus que excede, por exemplo, todo entendimento? São conceitos iguais? São diferentes? Sim ou não? Eu acho que não. São conceitos. Mais alguém quer falar? Fique à vontade. Hoje eu vou deixar aberto aqui para vocês falarem. Eu sempre deixo, né? Mas hoje vocês estão animados. Também acho que não. Eu acho que tem diferença. Oi, Sil. Paz, eu não tinha te visto. Boa noite. Paz. Eu tô com uma telinha bem pequenininha aqui no meu cantinho para me ver a apresentação. Então, eu não estou vendo vocês entrando e saindo, não. Então, desculpa se eu não percebi alguém entrar aí. Bom, mas são realmente conceitos diferentes, né? A paz de Deus, né? Pastor Rodrigo, acho que o microfone. Quer falar, pastor? Sim, abri sim, pastor. Amém. A paz com Deus, né? Eu pelo menos entendo que é a gente depositar toda a nossa confiança em Deus, né? Independente das circunstâncias, do meio que a gente está, dos problemas que a gente está passando, enfrentando, né? Deus, ele vai nos trazer essa paz de forma que a gente, mesmo em meio às preocupações, a gente vai depositar toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Quer concluir? Pode concluir. Para mim, a paz de Deus é permanente e a paz do mundo é temporária.
Exatamente, né? Mas em relação a isso, a gente tem essa definição, né? Ela é muito profunda nesse aspecto, porque uma coisa que nós podemos trabalhar no texto aqui é justamente essa percepção, né? A paz de Deus, que excede, né, todo entendimento, como a Bíblia fala, como fruto do Espírito, é uma dádiva, né? É uma graça que Deus nos dá, nos concede, como fosse algo que o Espírito promove no nosso coração, como o pastor Rodrigo disse, de nós em relação à vida, né? De nós em relação às circunstâncias, ao mundo, a como nós vivemos. É uma paz que o mundo não dá, como o Léo falou. É uma paz como o mundo não consegue nos entregar. Jesus falou isso, né? Que nós temos, eu dou uma paz, mas não qualquer uma paz, mas uma paz que excede entendimento, uma paz de uma forma que o mundo não dá a você. Então, essa é a paz que Deus nos entrega, mas ela é diferente da paz de Deus, de ter paz com Deus, né? Quando a Bíblia fala de termos paz com Deus em Cristo, é porque qual é a exegese normalmente que nós fazemos aqui, ou análise do texto? Primeira coisa, para nós termos paz com alguém, significa que nós estávamos em guerra com alguém, sim ou não? Esse é o primeiro. Eu, nos meus devocionais e nas pregações, eu uso assim. Então, o primeiro conceito para me ter paz com alguém, é porque eu, obviamente, estava em guerra, né? Eu estava em guerra. Para mim, falar assim, olha, hoje eu estou em paz com o Léo, significa que em algum momento da nossa vida, nós não tínhamos, eu não tinha paz com o Léo. E se eu não tinha paz com o Léo, eu tinha uma guerra com o Léo. Eu vivia um estado de guerra, um estado bélico com o Léo, sim ou não, né? Pode deixar os microfones abertos, fique à vontade. Sim, com certeza. Sim. Então, esse é a primeira extração que nós fazemos do texto. E qual é o desdobramento em relação a isso? Uma vez que nós temos, nós não temos paz, nós temos guerra. Uma vez que nós estamos em guerra, ninguém faz guerra com seu amigo. Nós fazemos guerra, ou estamos em guerra, normalmente, contra aqueles que são nossos, ou considerados os nossos inimigos. Então, o fato de nós estarmos em guerra com alguém significa que também nós somos, por consequência, ou por desdobramento, inimigo desse alguém, ou que esse alguém é nosso inimigo. E é exatamente esse estado de guerra e de inimizade que a Bíblia descreve para cada um de nós. Quando a Bíblia fala, mais à frente aqui em Romanos 5 também, aqui está no versículo 1 e 2, lá ali no versículo 10, se não me engano, no versículo 10 e 11, 10 a 12, o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso, ele vai dizer, olha, porque nós, cada um de nós, na verdade, nem vocês, éramos inimigos de Deus. E nós fomos reconciliados, né? Nós fizemos uma aliança de reconciliação, ou seja, para ter guerra, para acabar com a guerra, você precisa ter uma reconciliação, né? Alguém que era inimigo precisa se tornar amigo. E ele fala, olha, vocês eram inimigos de Deus, e vocês foram reconciliados com ele por meio da morte de Jesus, da morte do seu filho. Então, agora tudo mudou, tudo se fez novo, tudo é diferente. Porque quando você não entende esses conceitos, não parece. Como é que eu posso ser mais objetivo? Parece que a nossa vida com Deus, a nossa vida em Cristo, ela parece ser muito pouco. O evangelho tem sido reduzido, a vida com Deus tem sido reduzida, né, a sim e não, a poder fazer e não poder fazer, a viver de uma forma e não viver de outra, a ter ou a deixar de ter. E isso é uma visão muito simplista de uma vida cristã. Porque a vida cristã, ou a vida em Cristo, ou a vida em Jesus Cristo, ela tem um significado muito mais profundo do que ter ou não ter, do que possuir ou não possuir, do que ter uma lista de coisas que você pode e não pode fazer. O reino não é sobre deixarmos de fazer algo simplesmente porque somos proibidos ou impedidos. O reino é sobre nós termos a perfeita consciência de que nós éramos inimigos de Deus. Pare um minuto, vou dar alguns segundos, 5 segundos, para que você pense nessa declaração. Sil, você era inimiga de Deus. Léo, você era inimigo de Deus. Lorena, você era inimiga de Deus. Rodrigo, você era inimigo de Deus. Tatiana, você era inimiga de Deus. Yasmin, você era inimiga de Deus. Daniele, você era inimiga de Deus. E eu, Lúcio, eu era inimigo de Deus. Nós estávamos em guerra contra. E essa guerra não tinha jeito de ser vencida e nem terminada se não fosse por uma iniciativa do próprio Deus. Porque Deus
obviamente, não seria vencido. Nós, inimigos de Deus, seríamos destruídos. Nós, pela nossa visão e mentalidade caída, rebeldes por natureza, jamais nos voltaríamos de novo para Deus. Nós não nos arrependeríamos do nosso pecado e voltaríamos para Deus. Então, desse conceito é que você entende que quando a Bíblia declara que todos pecaram e estão separados e estão destituídos da glória de Deus, você entende que todos realmente são todos. Colossenses, no capítulo 1, né, diz que nós éramos inimigos dele por causa de uma disposição interior e do mau procedimento de cada um de nós. O nosso coração, ele é naturalmente contrário a Deus. Mas, pastor, por que você está falando disso de maneira tão pausada? Porque quando se você não entende isso, você não consegue, de maneira clara, entender o tamanho da bênção, da graça, que é Deus ter feito esse movimento de em Cristo Jesus, na morte de Cristo Jesus, na entrega do seu Filho, Deus fez o movimento de nos reconciliar com ele. Se nós não vermos isso, nós não temos condições de entender que agora, em Cristo Jesus, nós temos não uma chance de termos uma vida mais feliz. Obviamente que vem junto com a fé em Cristo Jesus, porque Deus cuida dos seus, Deus ama cuidar dos seus filhos, isso sem dúvida alguma. Mas a vida cristã não é resumida aí. Não é uma vida mais feliz, não é um conto de fadas gospel. Não. A nossa posição é sempre de que nós não podemos esquecer que nós éramos inimigos de Deus. E através do seu amor, Deus estendeu a sua mão e nos reconciliou com ele, nos deu uma oportunidade de sermos reconciliados com ele. E a reconciliação também faz o movimento inverso daquilo que nós estávamos tirando. Se nós temos paz porque um dia fomos inimigos, obviamente, nós éramos inimigos e Deus estendeu a mão e nos ofertou paz. E da mesma forma, somente você faz guerra ou está em guerra contra alguém que é seu inimigo ou você é de alguém, obviamente, quando Deus nos reconcilia, nós somos feitos muito mais do que alguém somente reconciliado no sentido distante da palavra, mas somos tornados amigos, nós somos feitos amigos. Então, a justificação, ela vai... Isso, Léo, obrigado. Romanos 5, de 10 a 11. A justificação, ela deflagra uma série de acontecimentos, né? Uma série de acontecimentos, quando nós somos justificados em Cristo, uma série de acontecimentos que vão mudando a nossa natureza, mudam a nossa natureza de relação com o próprio Deus. E quando você entende a profundidade disso, você entende qual é a profundidade do movimento que Deus fez na nossa direção. E junto com isso também a responsabilidade que cada um de nós, como igreja e como reconciliados, nós temos como missão propagar essa grande notícia, essa boa nova, esse evangelho. Evangelium significa boas novas. E qual é a boas novas, ou as boas notícias? A boa notícia é que Lúcio, inimigo de Deus, em Cristo Jesus, tem uma oportunidade de se reconciliar e agora ter paz com Deus. E essa paz me leva a me tornar não mais inimigo, mas a me tornar amigo de Deus. E mais do que isso, essa graça, esse favor, esse presente que Deus concedeu para cada um de nós, ele não está restrito a nós, mas ele está disponível para todos aqueles que confessarem o nome de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a boa nova que nós temos. É muito... Parece assim pouco, mas isso é importantíssimo, que a igreja não perca isso de vista. É impressionante a minha visão, né? Eu estava até mostrando para minha esposa, acho que ontem, como a igreja, de forma geral, e eu não tenho nada contra, tá? Vou abrir um parênteses antes, contra conforto na igreja, quando nós temos um bom ambiente, um ambiente bom para recebermos nossos filhos, né, nossas pessoas, a gente tem um lugar agradável, tem uma comunhão, nós temos lá nosso café, é humilde, é simples, mas é uma graça, é uma bênção que nós temos lá todo domingo, nada contra isso. Mas a minha percepção, eu não sei se eu estou ficando velho com o tempo e talvez muito crítico, mas a minha percepção é que a igreja se tornou,
de forma geral, não todas, mas a maioria, infelizmente, um grande parque de diversões. Nós temos hoje ambientes customizados, gourmetizados, para que você se sinta muito, muito à vontade, para que eu possa expressar, que você possa estar confortável de ser muito bem-vindo na igreja. Então, nós temos aqui o café gourmetizado, com 27 tipos de café, de 377 cafés diferentes. Nós temos aqui a nossa store, com a nossa loja de muitas coisas, onde você pode acompanhar também no Kids aqui seu filho pela câmera, com diversas tias, com preparação psicopedagógica, terapêutica. Assim, eu entendo, de verdade, assim, eu entendo o propósito, de verdade, eu entendo o coração dessas pessoas, eu não julgo, até porque nem cabe a nós. Mas nós não podemos perder do nosso radar, da nossa visão, que a mensagem do evangelho não é essa. Nós, como pastores, e eu falo nós porque eu creio que gênero, número e grau, pastor Rodrigo, pastora Tatiana, pastora Jéssica, pastora Tânia concordam comigo. Nós não queremos ter nenhum membro na igreja porque se sente confortável, porque se sente atraído, porque a gente está muito empenhado em motivar a estar na igreja, pelo ambiente da igreja. Eu creio numa igreja firme, forte, abençoada, com boa estrutura, isso tudo eu creio. Nós cremos, mas de pessoas que entendem que eram inimigos, e que a maior graça, a maior bênção que você vai receber na sua vida não é a estrutura da nossa igreja, não é o conforto para você se sentir com o coração quentinho, é você entender que todo domingo nós estamos juntos, como uma legião de pessoas que não eram merecedoras, mas que foram alcançadas pelo amor de Deus e foram alcançadas pela sua justificação. E antes inimigos, agora amigos. Antes em guerra, mas agora em paz com Deus. E essa paz tem o seu tratado, tem lá seus requisitos. E Deus estabeleceu todos eles. Venham a mim como vocês estão, mas não permanecerão do jeito que estão. Como um tratado de conciliação de guerra, né, de uma guerra quando termina, um inimigo que se rende, né? Deus tem lá os seus termos lá para isso. Ó, você vai se tornar amigo de meu amigo, você vai ter paz comigo, mas para isso, ó, você precisa submeter a sua carne, você precisa me buscar, você precisa orar, você precisa ter os meus termos, porque eu sou santo e desejo que vocês sejam santos como eu sou. Acho que está aqui. Yasmin, desculpa, eu não tinha visto. Pode falar. Não é Yasmin, não, é Lorena, sou eu, pastor. É como se a igreja precisasse, eu percebo isso, né? Assim, como se a igreja precisasse ser atrativa o suficiente, porque o mundo é atrativo o suficiente, e a igreja precisaria, de alguma maneira, para que essas pessoas pudessem ficar na igreja, para que a igreja, de alguma forma, se parecesse, né? Fosse tão atrativa quanto para segurar as pessoas na igreja, né? E isso é um absurdo, assim. Igreja é igreja e ponto. Lá fora é outra coisa. E isso leva a gente, Lorena, a um nível de imaturidade espiritual muito alto. Com certeza. Muito alto, porque o que nós temos que trabalhar todo o curso? O que vai fazer eu, você, cada um de nós aqui permanecermos no Senhor? Obviamente a nossa comunhão e intimidade com Ele, mas a nossa consciência de quem nós somos nessa relação, da graça que nós temos em ter sido alcançados da responsabilidade que temos em propagar essa mensagem e que nós só seremos fortes, esse é até o tema do Conexão, que eles vão tratar essa semana, nós seremos fortes, a unidade do corpo ela é fundamental, como o pastor Rodrigo pegou no domingo, é fundamental. Preste atenção, mais uma vez, nós vivemos numa geração onde a gente não dá devido peso às palavras. Fundamental, o que significa fundamental? É que é o fundamento, é a base. Não existe, você não tem como fazer coisas sem os fundamentos. É fundamental, indispensável a comunhão entre irmãos. A unidade da igreja faz com que nós sejamos fortes. Nós não sejamos entregues a ventos de doutrina. Nós não sejamos enganados. Nós tenhamos a liberdade de eu chegar e falar assim, poxa, Sil, pai, Sil, tudo bem? Oi, pastor, tudo... Pô, Sil, eu estou passando por uma dificuldade. A gente pode orar pela minha vida? Pela vida da minha esposa? Pela minha família? Ou a Sil chegar, oi, Lorena, a gente pode orar? Estou passando um momento difícil. Ou estou com uma dificuldade. Ou o irmão chegar, olha, eu caí, eu preciso me levantar. Porque se nós não criarmos essa estrutura, se isso for só um lugar de
ambientação, você não gera vínculo, você não gera consistência. E Onde é o principal, né, pastor, que é vida. exatamente. Vira mais uma coisa que fazemos. Mais uma coisa, exatamente. Mais uma coisa que fazemos. Só para dar um exemplo claro aqui para a gente avançar na lição. Te dar um exemplo claro. Eu como pastor, assim, eu oro e peço e creio que Deus vai providenciar. Eu quero um bom lugar para os nossos adolescentes, amém? Para identidade. Eu quero. Gostaria de ter a sala das crianças, a sala dos adolescentes. Deus ainda não permitiu, ainda não nos moveu nesse aspecto. E sei que Deus vai mover. Deus moveu tudo no ministério de Deuteronômio. Tudo que nós temos, tudo que nós somos. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi o Senhor que moveu. E eu quero muito, gostaria muito de ter. E vamos ter. Sei que no tempo de Deus nós vamos ter. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupa não é se é a Helena, se o Marcos Vinícius, se o Ismael, se o Pedro, se o Arthur, se a Laura, se a Sofia, se daqui a pouquinho a Luísa, se elas vão ter a melhor estrutura de salinha com ar-condicionado, luzes em LEDs atrativos, 3D. Poxa, seria uma benção se fosse assim. Tudo bem, não tenho nem restrição e nem nenhum tipo também de ansiedade por essas coisas. Porque o mais importante para nós não é o que elas encontram na sala, mas elas entenderem que o mais importante é aquilo que elas aprendem na sala, e mais do que isso, é com quem elas aprendem na sala. Porque eu acredito que nós vamos ter um grupo de adolescentes forte, assim como um grupo de irmãos fortes, um grupo de homens fortes, um grupo de mulheres fortes na igreja, se a Helena, por exemplo, estiver lá e ela vê que os mesmos problemas que ela encontra na escola são os mesmos problemas que o Marcos Vinícius encontra, que por sua vez vai ver que é o mesmo problema que o Ismael encontra, que é o mesmo problema que o Pedro encontra, que é o mesmo problema que a Laura encontra. E aí eles começam a se identificar como iguais e olha, falam, poxa, não é só comigo, mas eu posso me posicionar como cristão, eu posso amar o Senhor e ser adolescente, eu posso amar o Senhor e crescer em graça e sabedoria, mas na minha vida também me posicionando como... Isso é mais importante, de gerar uma identidade neles. Se isso vai ser feito numa sala com LED 3D, ótimo. Se isso for feito numa sala simples, ótimo. Se for feito online, ótimo. O que não pode deixar é de ser feito. É isso que nós precisamos entender. E aí o apóstolo Paulo, né, ele revela em Efésios 15:6 que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente do amado. Então, o apóstolo Paulo, já falamos aqui sobre a questão de predestinação na última aula, se você quiser, volta uma aula atrás, lá tem essas explicações. Tem também o quiz. Pouca gente tem feito quiz, mas tem lá do Estudo 35, tem também do Estudo 36. Mas o que ele diz sobre a predestinação é que nós fomos predestinados, né? O Deus nos elegeu em Cristo Jesus para sermos adotados como filho. Então vem o segundo aspecto. Uma vez justificados, e você entendeu que você era inimigo, que você estava em guerra com Deus, agora Deus, através da justificação, Deus te fez filho, Deus te fez amigo e tem paz com você. Mas Deus não somente fez nós amigos de Deus e não somente nos colocou no estado de paz com Deus ou paz com Ele, mas fez mais do que isso. Por isso que aqui atua a misericórdia. Deus estende a sua mão para nós. Deus estende a sua mão para nós, que por meio da fé nós alcançamos ela. E aí começa um segundo movimento, que não somente Deus nos reconciliou, mas agora nos adotou como filho. Não satisfeito, no bom sentido, de nos chamar de amigos de Deus, Deus tinha um desejo maior e mais profundo, que era de nos adotar, literalmente. A palavra adoção aqui é a mesma que nós aplicamos para uma criança que está sem os pais, está no orfanato, você vai lá e adota, né? Quando nós adotamos alguém, nós damos o nome, nós assumimos como nosso, nós chamamos de filho, ainda que não da mesma essência, da mesma essência, no caso, não se aplica, né, para adoção, não ainda da mesma genética, né? No caso de Deus, ainda que não seja da mesma essência, né? Deus, ele é Deus, existe como Deus, eternamente Deus, Santo, e Deus nos adota como seus filhos. Pode falar. Agora é Yasmin. Pastor, eu estava vendo uma explicação de um teólogo muito interessante a respeito sobre essa questão de adoção, né? Quando Paulo escreve, ele está escrevendo para a igreja, né? Ele está escrevendo Romanos, e ele está escrevendo para um público romano. E o público romano, naquela época,
o teólogo estava explicando, né? Entendia que era comum, né? Na verdade, era cultural. Quando uma mulher tinha um filho, me corrija se eu estiver errada, pastor, mas eu vi um teólogo falando sobre isso. Quando tinha um filho, o homem, ele não era automaticamente pai daquele filho, mesmo tendo, né, tido relação com a mulher e tudo mais. Ele só era pai a partir do momento que a mulher deixava, acho que a criança em algum lugar, alguma coisa, e ele decidia adotar a criança. Ele pegava a criança no colo e aí ele se tornava pai, ele pegava para si, né, para cuidar. Muitos casos, eu ouvi o teólogo falando que não acontecia a criança, por mais sendo filho daquele pai romano. Não assumia, né? Exatamente. Então, quando ele escreve para esse público, né, é muito interessante isso, o entendimento que ele traz para as pessoas entenderem o que Deus fez conosco, né? Ele nos adota nesse sentido de vocês são meus, sim, você agora é meu para sempre. Isso é muito profundo. Quando eu vi essa explicação, meio que abriu muita coisa na minha mente a respeito, sabe? Eu achei muito top essa explicação. Não, e é exatamente isso, porque o que acontece? A gente vai ver esse reflexo desse ato na nossa sociedade mais moderna, não hoje em dia até menos, obviamente, né, que com a mudança dos direitos da mulher, etc., obviamente hoje tem algumas nuances que são diferentes, mas é esse mesmo princípio que fazia antigamente, acho que até a década de 90, início dos anos 2000, para uma criança ser registrada, quem tinha que ir no cartório era o pai, né? Que ia lá e registrava a criança, porque era justamente um desdobramento desse ato, né? Quando o pai registrava a criança, ele estava assumindo literalmente a paternidade, né? Entendendo que ele, a partir daquele momento, tinha as obrigações legais, né, paternais com aquela criança. Então, quando não assumia, né, a criança ficava lá com o nome, havia o seu registro da mãe, mas ficava com o nome do pai em branco, né, na certidão. E para esse público, essa mesma coisa. O que move dentro disso que você colocou é o aspecto de que a paternidade, para eles, era um ato de escolha do pai. Era um ato de o pai assumir literalmente, dizer assim, olha, a partir de agora, não importa se o que aconteceu para trás, né? Eu estou trazendo o aspecto humano, né? Se sua mãe teve relações com outro homem, se você não é meu filho, eu tenho certeza, é um ato de confiança, é um ato de assumir. Uma vez assumido, ele estaria assumindo aquela adoção e também compartilhamento de bens, a obrigação de sustento, né? Tinha todo um desdobramento desse aspecto. Então, é exatamente isso que você falou e é isso que nós temos que ter em mente. Deus, ele já era nosso amigo. Deus nos fez seus amigos através de Cristo Jesus. Deus, ele já fez com que nós tivéssemos paz com ele. Mas ele tem mais um ato. E esse ato é de não somente eu quero ser amigo, eu quero ter paz, mas eu vou lá e vou assumir cada um deles como meus filhos. Vou dar o meu nome. Eu preguei sobre isso antes do capítulo 4 de Efésios, do capítulo 3, na carta para o Novo Mundo, lá na igreja. Eu vou dar um novo nome e agora você tem uma nova história. Não importa mais o seu passado. Não importa se você é de uma boa família, se você não é. O que importa é que a partir de agora você carrega o nome como filha de Deus. Lúcio, filho de Deus, Yasmin, filha de Deus, Tatiana, filha de Deus, e assim possível. Pode falar. Foi. Eu estava falando aqui com a Yasmin agora. É muito profundo, muito lindo pensar sobre isso, porque a gente entende, né, assim, que o Senhor, ele desejou no coração dele essa paternidade, exercer essa paternidade em relação a nós. E é muito lindo, assim, muito profundo pensar nisso. Porque partindo do desejo do coração do Senhor. Exatamente. Foi uma escolha, literalmente, de Deus, né? O pai desejou nos adotar esse espírito de paternidade, e o filho, que é unigênito, né? Ele também desejou como pai essa relação, a ponto de não só morrer por nós, mas uma vez sendo colocado no nosso lugar, na morte substitutiva por nós na cruz do Calvário, ele também dividiu com nós, com cada um de nós, a sua herança. Nós agora somos co-herdeiros de... Olha como isso é profundo. O que tem reservado para mim e para você, no futuro, com Deus, não é somente viver com Deus eternamente, mas é viver e reinar
em Cristo Jesus como seus co-herdeiros, como filhos, co-herdeiros de Cristo. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele dá um passo na direção não somente de nos tornarmos filhos, mas, obviamente, seus irmãos. Porque se o Pai nos adota, nós somos feitos filhos de Deus. Jesus entrega para cada um de nós a oportunidade de sermos co-herdeiros naquilo que foi entregue a ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, num ato de amor, todas as coisas que eram para ele, ele decidiu, por amor, nos tornarmos co-herdeiros dele na sua herança. Quando você começa a entender a justificação e a adoção, muda a sua perspectiva de quem você é no reino, do amor de Deus pela sua vida, e você começa a entender que a sua relação com Deus ela é tudo menos volátil. Um Deus que, como Yasmin colocou de maneira muito profunda aqui, um Deus que publicamente decide no seu coração adotar você como filho, ele não vai abrir mão de você de qualquer forma ou por qualquer coisa. Deus ama você e Deus tem o desejo de ter um relacionamento íntimo e sincero com você. E Deus sabe que nesse processo você vai aprender. Você vai cair como uma criança que anda, engatinha, que anda e cai, que erra, mas Deus está lá, todo o tempo como um pai amoroso, nos ensinando, nos corrigindo. Por isso que a Bíblia diz, lá nós vimos em Hebreus, que Deus corrige aquele que ama. A correção de Deus é a maior prova de amor. Então, é um aspecto, assim, muito profundo daquilo que nós estamos falando, né? Então, eu vou avançar aqui, porque tudo isso a gente abordou nos slides, e nós vamos falar sobre isso. Então, a declaração divina, né? O que é justificação, no final do dia? A justificação, gravem isso, é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo. O que é justificação? É o ato pelo qual Deus declara o pecador justo. Não tem lá quando um ministro no Brasil, né, ou presidente, não importa, alguém do poder executivo ou do legislativo, enfim, ele não faz um ato, há um ato público, uma escritura pública, não um ato público. Eu declaro, eu vou lá no cartório registrar, que eu dou o direito à minha esposa a responder em meu nome perante instituições bancárias. Eu faço um ato de público, eu declaro, eu faço uma declaração. Então, a justificação é um ato pelo qual, é uma atitude, né? Uma ação pela qual Deus declara. O que Deus declara? Que o pecador agora é justo com base na obra de Cristo. Deus declarou que cada um de nós, pecadores, recebendo, obviamente, Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, agora somos justos. Nós somos justos em Cristo Jesus. E uma vez justo, o justo, ele tem condições de se achegar a Deus, porque ele já está em justiça. Ele está justificado. Por isso que Martim Lutero declara que o justo, nem Martim Lutero, né? Romanos declara que o justo viverá pela fé. Isso explodiu no coração de Martim Lutero. Nós vamos ver mais à frente. Mas esse é o ponto. Um ato de Deus que declarou eu e você como justo. E ele é um ato instantâneo. Ele não é gradual. Né? Nós falamos da aplicação da salvação. Né? A salvação é um ato instantâneo. Realmente você é salvo quando você aceita Cristo. Mas ela também é um processo. Diferentemente, a justificação é um ato instantâneo. Não é um processo gradual, né? Mas uma mudança legal imediata de estatuto perante Deus. Deus imediatamente, você aceitou a Cristo, você é transportado do reino do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É como se, como ele me falou, é um ato público. Deus vai lá e fala, olha, a partir de agora, o Lúcio, ele é justo. E como justo, ele é meu amigo. E como meu amigo, ele não está mais em guerra comigo. E como ele não está mais em guerra comigo, eu também quero declarar que eu adoto ele, que ele agora, a partir de agora, é meu filho. É instantâneo. É a mudança imediata do seu status perante Deus. Em 2 Coríntios 15, 5, 21, a gente lê que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Então, por isso que a nossa vida é poderosa, como testemunho. Porque cada um de nós somos justiça de Deus. Quando eu olho para a sua vida e para a minha vida, quando eu tenho... Por exemplo, quando eu estou lá louvando na igreja, que eu estou tocando, que eu olho para a igreja... De verdade, o sentimento que vem no meu coração é de alegria, porque eu olho para cada um de vocês e eu vejo um milagre. Meu irmão, não se engane, não olha para mim, não olha para pastor Rodrigo, pastora Tatiana, para ninguém, assim, que lindo, tá ali louvando, que benção. Não, irmão, pecadores, inimigos de Deus. O fato de você estar ali abrindo sua boca para louvar a Deus, se derramando na presença de Deus, é um milagre. A igreja é a coisa mais linda desse mundo. Talvez por nós sermos pastores, né? Nós temos a consciência, né? Nós fazemos um gabinete de acompanhamento de vocês e tudo. Então, a gente sabe da história de vida de cada um, do que passou, como é que Deus levou até ali, o que está acontecendo, o que Deus está sustentando,
da forma que Deus está fazendo. Então, isso enche meu coração de tal forma que eu vejo, isso vai me enchendo, falando, nossa, glória a Deus, o irmão está aqui, a irmã está aqui, olha, Deus trouxe ele até aqui, Deus salvou, Deus foi no fundo do poço e salvou, Deus estendeu a mão para quem estava perdido como eu e salvou. E hoje pessoas com as mais diferentes histórias de vida, com as mais diferentes marcas, sofrimento, frustrações, dificuldades, se reúnem junto comigo, que tem as minhas dores e as minhas dificuldades de uma vida, se reúnem junto comigo todos os domingos, para dizer que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, porque Ele é dono dos meus. Não, eu não consigo nem falar, porque se isso não for suficiente, eu não sei mais o que é. Não sei, não dá. Eu, como pastor, não consigo ver o que pode ser mais maravilhoso que isso. Um McDonald's na igreja? Para quê? Que é isso? O maior milagre, coisa mais linda que já aconteceu é cada um de nós estar ali. É a coisa mais linda que já aconteceu. E se isso não mover nosso coração, e se não esse não for o motivo pelo qual a gente abre a nossa boca e fala, olha, eu era assim, e experimenta, vem, conhece, aceita Cristo. Ouve o meu testemunho, preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu era assim também, mas agora eu sou filho, eu sou filha. Isso muda tudo. E a igreja deveria se contentar com isso, porque essa é a mensagem mais poderosa que nós temos para o mundo. Essa, na verdade, deveria ser a única mensagem que nós temos para o mundo. E essa graça é imerecida, né? É um presente de Deus, não conquistada por obras humanas, mas pela fé em Cristo. Nós já falamos aqui sobre Efésios 2, 8 e 9, vou me aprofundar no texto. E como Romanos 3, 23, ele nos ensina, né? E eu falei aqui também, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Vou ler com calma de novo. Exercitem isso. Não leiam 50 versículos, leiam 1, 2, mas parem para entender o que você está lendo. Pois todos pecaram. Todos. Quem? Eu, você, todo mundo. Então já parte desse princípio seguinte. A igreja nunca pode se colocar como melhor do que ninguém. Esse é o maior erro da igreja. Nós somos santos, vocês são pecadores. Nós somos salvos, vocês são perdidos. Não, meu irmão. Todos pecaram. Todos nós estávamos perdidos. Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Estavam separados. Mas agora sendo justificados, ó Deus. Ou seja, Deus no ato público declarou que nós, pecadores, somos justos de forma gratuita pela sua graça, que é favor não merecido. Como? Por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Lembra que nós estudamos redenção há 2 aulas atrás, aqui no Seminário Teológico? Qual é a redenção? É o derramamento de sangue de alguém por um terceiro. Essa é a redenção. Derramamento de sangue para perdão de pecados de um terceiro. O cordeiro que derramava o sangue pelo povo de Israel. O Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por cada um de nós. Então, nós somos declarados justos de forma gratuita, né? Por um favor não merecido. Como? Por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Por meio do derramamento do sangue de Cristo Jesus que cobre o nosso pecado. E essa verdade revoluciona a nossa compreensão do perdão e da aceitação divina. Ou ainda como em Gálatas 2,16 dizemos, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Preste atenção, meu irmão. Não existe nada, absolutamente nada, que nenhum de nós possamos fazer que vai nos justificar diante. O que nós devemos viver é em sinceridade de coração. Se errarmos, confessa o seu pecado ao Senhor, recebe o perdão de Deus e segue em frente. Não vou nem voltar nesse assunto. Mas eu então está dizendo que está tudo liberado. Se você pensa assim, meu irmão, eu vou orar pela sua vida. Porque quem ama Cristo entende o que eu estou dizendo. Você não tem prazer no pecado, você não quer o erro, mas faz parte da nossa natureza. Só que nós precisamos entender essa justificação, essa adoção, para entendermos também que quando o erro houver, quando o erro assim acontecer, confessamos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa maldade. E quais são as características da justificação? Se vocês puderem ler, me ajuda bastante. Nessa telinha eu não consigo ler, não. É muito pequenininho para mim. Então, eu vou ler. Alguém consegue ler? Eu consigo. Amém. Substituição. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, cumprindo Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Paulo reforça em 1 Pedro 2,24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Só uma correção, eu botei Paulo ali, é Pedro, né? Obviamente é Pedro. Está em 1 Pedro, né? Paulo reforça em 1 Pedro, é Pedro que fala em 1 Pedro, tá? Então aqui é Pedro reforça em 1 Pedro 2,24. Mas vamos seguir a leitura. Imputação.
A justiça de Cristo é acreditada ao crente, como expresso em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiças de Deus. Romanos 4:5 complementa. Contudo, ao que não trabalha, mas que crê naquele que justifica, o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E por último, graça. É um presente merecido de Deus, como declara Efésios 2:8-9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então, para a gente ficar claro, né, quais são as características da justificação? A substituição, a imputação da justiça e a graça, que é o favor não merecido. Então, substituiu. Jesus morreu no nosso lugar, morte substitutiva de Cristo por nós. Uma vez que ele morreu no nosso lugar, a justiça de Cristo, né, que ele era justo, não foi creditada na nossa conta corrente com Deus, né? Foi creditada ao crente. Então, nós somos justos em Cristo Jesus, diante de Deus. E, por fim, a graça. E isso é uma graça, é um favor não merecido que Deus nos ofereceu, né? Isso não vem de nenhuma obra que nós... Não existe ninguém justo o suficiente, honesto o suficiente, merecedor. É sempre obra de Deus. E Martinho Lutero, né, ele afirmou: a justificação é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. E essa verdade é fundamentada em Romanos 5:1, né? Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. O que eu coloquei aqui, né? A justificação é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Porque a reforma protestante, né, a nossa diferença para a igreja católica, né, é que nós cremos que o justo, ele é justificado, parece redundante, mas pela fé, não pelas obras, né? A Igreja Católica defende que as obras, por exemplo, são capazes de tirar o homem do purgatório, de fazer com que o homem entre no céu, etc, etc. Mas a verdade é que quando Martinho Lutero se depara, né, com esse texto de Romanos, ele entende que o justo vai viver pela fé. A fé em Cristo Jesus é o único e suficiente meio pelo qual nós podemos ser salvos, porque é pela graça, né, por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus para nos salvar. Então, não é o que fazemos, mas é no que cremos e como cremos que nos leva à salvação. Então, o privilégio da adoção, né? A adoção é o ato gracioso de Deus de acolher os crentes e sua família como filhos e herdeiros. Como diz Gálatas 4:5, mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Em Efésios 1:5 diz: também lemos em amor, predestinou para sermos adotados como filhos de Deus, como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, a definição de adoção é o ato gracioso de Deus para acolher os crentes na sua família. Então, nós fomos acolhidos na família de Deus. Esse texto de Gálatas 4:4-5, ele fala sobre chegou a plenitude dos tempos, né? Paulo utiliza esse termo, plenitude do tempo. Esse é um termo muito importante, né? Depois vocês pesquisem, vou deixar como dever de casa para vocês, a gente pode falar na próxima aula, mas plenitude do tempo é um termo muito específico. E significa, era um momento onde todas as coisas cooperavam para a vinda de Cristo Jesus. Por que Jesus não veio na época de Moisés, ou não veio na época de Isaías, ou não veio na época de Jeremias, ou não veio depois, não veio agora? Jesus veio no tempo que ele veio, e porque ali era a plenitude do tempo, né? Onde todas as coisas convergiam, política, econômica, historicamente, para que Jesus viesse e seu impacto fosse tão grande quanto foi. Lembre-se, um homem escolheu 12 num território remoto do mundo, e esses 12, né, no caso 11, um perdeu, mas impactaram todo mundo, né? Todo mundo ocidental, todo mundo até então conhece. Então, esse termo plenitude do tempo, ele é muito importante teologicamente. E aí, quais são os benefícios da adoção, né? A filiação espiritual, né? Nós podemos chamar Deus, pois vocês não receberam o espírito que os escravize por novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. A herança celestial e a comunhão com os santos, né? Se somos filhos, estamos como herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, e a comunhão com os santos, né? Assim vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí, eu trouxe mais um pensamento do J.R. Packer, né, que fala que a adoção é o maior privilégio do evangelho, maior até mesmo que a justificação. E aí nós falamos sobre comparação da justiça e adoção, né? Tendo sido, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quais são os aspectos, né? A natureza, né?
da justificação é a declaração legal de justiça, e da adoção é o relacionamento familiar com Deus. A base, né, a justiça de Cristo imputada, 2 Coríntios 5:21, e a adoção, a graça de Deus e a filiação espiritual de Efésios 1:5. E o resultado da justificação é paz com Deus, e da adoção é intimidade com Deus como Pai. Isso aqui é importante, tá? Embora distintos, né? São dois conceitos que trabalham em harmonia para nos proporcionar uma relação plena com Deus. Quando nós entendemos, né, que a justificação e a adoção são conceitos distintos, mas elas trabalham em conjunto para nós termos um relacionamento pleno com Deus. Uma vez justificados, temos paz com Deus. E uma vez adotados, nós podemos ter intimidade com o Pai. Então, era importantíssimo que esse movimento fosse feito por Deus dessas duas formas. E aí, por fim, né, a gente tem a aplicação prática na vida diária. Vou pedir para a Lorena ler. Você pode ler, Lorena Jesus? Nova identidade. Viver como justificados e adotados transforma a nossa autopercepção e propósito de vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Amor incondicional. Experimentar o amor de Deus como Pai nos capacita a amar os outros de forma mais profunda. Nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Testemunho vivo. Compartilhar nossa experiência de justificação e adoção pode impactar vidas ao nosso redor, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, a aplicação prática, né, desse ato de justificação e adoção, o que é aplicação prática? É aquilo que deve gerar prática de forma objetiva, sem um conceito etéreo. Às vezes a gente espiritualiza demais, né? Tipo, não, porque é uma sensação. Não, praticamente, de forma prática. Primeiro, uma nova identidade em você e em mim. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Não deixa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não deixe que o seu passado te defina. Não deixe que as coisas que aconteceram no seu passado diga quem você ou como você deve se comportar, ou como você deve se enxergar diante das pessoas. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo têm uma nova identidade. As coisas velhas se passaram, é nova criatura, tudo se fez novo. Mas você era assim, mas não sou mais. Mas você fez isso, fiz, mas não faço mais. Acabou. E assuma essa nova vida em Cristo Jesus. Assuma essa nova oportunidade em Cristo Jesus para a sua vida, né? O amor incondicional de termos uma família em Cristo. Nós temos a capacidade de amar os outros irmãos porque Deus nos amou. E, por fim, o testemunho. O maior impacto você precisa entender que a justificação e a adoção ela pode impactar as vidas de outras pessoas ao redor. Se as pessoas entenderem o que Deus fez e nós testemunharmos o que Deus fez, nós podemos mudar a vida de uma pessoa. Mas Deus ele é tão perfeito que ele nem deixou isso somente sob nossa responsabilidade. Mas ele não somente deu a missão, como deu também a forma, o sustento para nós fazermos. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a falar do amor de Deus e a compartilhar de Cristo Jesus. Uma igreja saudável, uma igreja que fala do amor de Deus para as pessoas. E em 1 João nos lembra, né? Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Né? E essa verdade permear cada aspecto da nossa vida diária, influenciando nossas decisões e relacionamento do mundo. Como Paulo enfatiza em Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que adota como filho, por meio dos quais clamamos Abba Pai. Esse texto de Romanos 8,15 é lindo. Né? Algumas traduções dizem que nós não recebemos o espírito de covardia, né? Mas receberam o Espírito que adota como filho, por meio do qual clamamos Abba Pai. O paizinho, né? O papai, né? Esse termo abapai significa isso. Então, você e eu agora, nós não temos mais que temer. Pastor, mas como é que vai ser a minha vida no futuro? Meu irmão, o Pai te adotou. O Pai te adotou. Você agora não é mais qualquer um. Você foi adotado por Deus. A sua vida pertence a Ele. E Deus há de cuidar de cada aspecto da minha e da sua vida para a honra e glória do nome dEle. Cabe a nós fazermos nosso papel, trabalharmos, corrermos atrás, fazemos o nosso melhor, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a conclusão e reflexo final é que a transformação interior, né, nós vivemos como justificados e adotados, nós passamos a ter um relacionamento com Deus e nós impactamos o mundo a partir do testemunho vivo do amor. E aqui a gente termina a nossa aula de número 36 e eu queria compartilhar isso com vocês no final da aula. Tenham em mente sempre, tenham no coração de vocês, um crente que não tenha a capacidade de entender o tamanho e a profundidade do amor de Deus para sua vida, a partir da justificação, a partir do Espírito
espírito de adoção, ele não é capaz de viver a plenitude do espírito para sua vida. Você sempre vai andar amedrontado, você sempre vai andar atemorizado, você sempre vai se sentir sozinho, você sempre vai se sentir abandonado. Por quê? Porque você ainda não conseguiu alcançar e entender que o Deus te adotou, o Pai te adotou. E uma vez que ele te adotou e você faz parte da família de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. Deus chamou de tal forma que te adotou como filho e repartiu com você a sua herança, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Por isso que João, no capítulo 10, no versículo 10, diz: eu vim para que vocês tenham vida, mas não é qualquer vida, é uma vida abundante. Quando? No futuro? Não, a partir de agora, de hoje. Porque a justificação e a adoção, ela é imediata. A salvação, ela é um processo. Aplica-se a salvação e a gente vem mudando, transformando, melhorando, Deus ensinando, você conhecendo a palavra. Esse é o processo. Mas, de forma instantânea, você é transformado em filho de Deus, porque Deus, através de um ato de justiça, Deus declara que você já está justificado. Que você possa entender isso, meu irmão. Que você possa entender isso, meu irmão. O evangelho, o reino, é muito mais do que uma lista de coisas para se fazer, ou de não poder se fazer. O evangelho é nosso entendimento de que nós fomos salvos quando estávamos perdidos. Nós éramos inimigos de Deus e fomos feitos seus amigos. Nós estávamos em guerra e hoje nós temos paz com o Senhor. E mais do que isso, Deus nos amou de tal forma que ele almejou muito mais do que ter uma relação de amizade. Deus nos queria como seus filhos. E a partir daí, Deus constituiu um povo. E esse povo Deus chamou de igreja. Por isso que nós temos que olhar pelos nossos irmãos com um olhar especial de amor, de carinho. Por isso que nós temos que cuidar um dos outros na igreja. Por isso que é importante estarmos em comunhão, porque nós seremos sempre mais fortes juntos do que separados. A igreja não é um lugar de sensações. A igreja é um lugar de experiência profunda, íntima, de comunhão, intimidade com o Senhor. Jesus te abençoe nessa noite, que Deus possa cuidar do seu coração e da sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para Yasmin encerrar essa aula orando pelas nossas vidas e nós nos vemos no culto no domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amado Pai. Agradecemos, Deus, mais uma terça-feira incrível, Senhor, compartilhando da sua palavra, Pai. Entendemos, Senhor, a profundidade, Senhor, que é a sua palavra que é viva, Pai. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos adotou, Pai. Assim como o pastor Lúcio falou nessa noite, o Senhor nos adotou porque o Senhor quer um relacionamento conosco, Pai. Não temos mais guerra contigo, Senhor. Nós vivemos em paz contigo. E é isso, Senhor, que eu peço para que o Espírito Santo, Pai, essa morada todos os dias, Senhor, nos encha cada vez mais, Pai. Agradeço, Senhor, pela vida do pastor Lúcio, do pastor Rodrigo, pastora Tati, da pastora Jéssica, da pastora Tânia, Senhor. Que o Senhor tenha abençoado, Senhor, cada vez mais a vida deles, Pai. Que eles possam ser, Senhor, esses pastores que possam nos guiar, Pai, cada vez mais a seu Senhor, abençoa a vida deles, toma a vida deles em suas mãos, Senhor, fortaleça eles todos os dias, Pai, que eles tenham alegria, essa alegria que é genuína, Senhor, em pregar a sua palavra, Pai. Quero agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Pai, que o Senhor possa sustentá-los nessa semana. Essa semana tem conexão, que seja mais um encontro abençoado, cheio da sua presença, Pai. Que possamos, Senhor, estar cada vez mais unidos, Pai, como igreja, construindo, Senhor, aquilo que não é para nós, mas é para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Jesus abençoe vocês. Sexta-feira nós temos Conexão. Amém. Convide alguém, fale do amor de Deus para alguém, leve alguém em nome de Jesus, tá bom? E domingo nós temos culto para honra e glória do Senhor. Fiquem na paz. Jesus abençoe vocês. A paz.